Olá, boa tarde. O G1 inicia hoje em todo o Brasil uma série de entrevistas com os candidatos a governo do estado. E aqui no Espírito Santo, as entrevistas vão ser conduzidas por mim, Maíra Mendonça, e pela minha colega que está aqui do meu lado, Rafaela Marquezine. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Maíra. Boa tarde você que está do outro lado da tela. Boa tarde a quem nos acompanha pelo G1. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. Quem abre essa série de entrevistas é o candidato do PL, Carlos Manato, que está aqui já com a gente. A entrevista terá 1 hora de duração e o tempo começa a contar a partir de agora. Lembrando que todo mundo pode assistir pela internet. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E antes da gente começar a fazer as perguntas, vamos só fazer um breve histórico do Manato, né? O Manato, ele é médico, ele foi deputado federal por 4 mandatos, de 2003 a 2019, e disputou a eleição para o governo estadual em 2018. Neste ano, ele concorre pelo PL, e o vice dele é o Bruno Lourenço, do PTB. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Para a gente começar, então, vou começar falando sobre pesquisa. A gente teve a pesquisa IPEC divulgada na semana passada, já no início da campanha eleitoral, mostrando que o senhor tem 10% das intenções de voto. Agora, no início da campanha, faltam cerca de 40 dias para as eleições. E o senhor está a 40 pontos percentuais atrás do primeiro colocado. O que o senhor pretende fazer nesse período de campanha para reverter esse quadro, conquistar mais votos dos eleitores aqui no estado, que o senhor ainda não fez ao longo da sua trajetória política? Primeira coisa, respeitosamente ao Instituto de Pesquisa, né, no dia 6 de outubro de 2018, esse Instituto de Pesquisa, que mudou de dono, publicou que eu tinha 14% nas pesquisas. Quando abriu as urnas no outro dia, eu tive 27,5%, mas eu respeito as pesquisas, né? Posso dizer para você, eu tenho 1 ano que eu estou andando no estado, conversando com a sociedade civil organizada, montando o programa de governo. O nosso programa de governo participou, os agricultores participaram, os sindicatos, as empresas, os professores, os médicos, os policiais, né? O servidor público, o operador de turismo, o jovem, né? O esportista, todas as categorias foram ouvidas e nós montamos um programa de governo. E eu, como eu gosto das coisas inéditas e eu gosto de cozinhar, né? De repente vocês vão até perguntar alguma coisa sobre isso, eu estou fazendo um programa que é Na Cozinha com Manato. Esse programa eu acho que vai ser o diferencial no Brasil inteiro. Eu convido pessoas, por exemplo, da segurança pública, eles sentam numa bancada e eu fico 1 hora, eu cozinhando para eles e eu perguntando a eles sobre a segurança pública. Eu pego os médicos, coloco numa bancada e eu fico perguntando aos médicos sobre a saúde e discutindo. Eu acho que esse programa vai ser o diferencial que vai ter na minha campanha no Brasil inteiro. Mas você acha que em 40 dias dá para virar esse jogo com esse programa? Com certeza, não só esse programa, mas com tudo, com o conjunto da obra, né, que nós temos, vai dar para virar. Porque eu me lembro que nessa época, na vez passada, no dia 16, quando saiu a primeira pesquisa, eu tinha 3,4. Eu já estou com 10, estou com 3 vezes mais, né? E o governo estava aí com mais de 60. Entendeu? O senhor falou aí de segurança pública, inclusive é um dos pontos muito colocados no seu programa de governo, e não tem como a gente não contextualizar isso. A gente fala de problema de segurança pública todos os dias nos nossos telejornais. Hoje a gente abriu o ES1 mostrando um tiroteio no bairro de Vila Velha, teve tiroteio no Morro do Quadro, em Vitória, teve tiroteio na Serra. É um problema recorrente, é um problema que mata muita gente, que aterroriza muitas e muitas comunidades. O senhor foi deputado federal durante 4 mandados e a gente sabe muito bem que a mudança na legislação é uma mudança que tem que ser feita em esfera federal. Deputados e senadores. O senhor teve bastante tempo para discutir essas questões, para debater essas questões em Brasília. Por que o senhor não fez isso? Por que o senhor não propôs uma mudança efetiva no Código Penal, principalmente para crimes mais graves de drogas, de tráfico de drogas, crimes hediondos? O senhor teve bastante tempo para isso. Olha, durante o tempo que eu fiquei em Brasília, eu pertencia à bancada que chamava Bancada da Bala.
Eu sempre pertencia à bancada da bala ou à frente parlamentar da segurança pública. Eu fazia parte dessa equipe, né? E desse grupo. E os governos que estavam lá, que era um governo da esquerda, eu não tive a oportunidade de ser deputado federal com o presidente Jair Bolsonaro, e quando nós lutamos contra o desarmamento, aprovamos em plebiscito, tudo que nós fazíamos, a esquerda não deixava evoluir. Então, nós não tínhamos condições de que um projeto, qualquer coisa que nós colocássemos, avançasse. Isso está avançando agora, né, com esse novo presidente, com o Congresso. Exemplo é que a semana passada foi aprovado contra a saidinha, que está no Senado parada. Né? Então, o que nós não conseguimos é porque era dominado o Congresso 8 anos pelo presidente Lula, quase 8 anos por Dilma, e os projetos não avançavam. A esquerda nunca deixou avançar esses projetos em que tornassem as leis mais rígidas, que punissem mais o bandido. Inclusive, eles querem até que crimes até R$1.000 sejam liberados. Eles têm uma visão diferente da nossa. Com certeza, se eu tivesse no mandato agora, muitas leis nós íamos conseguir mudar isso. Mas nós vamos mudar aqui no Estado. Perdão. Agora, candidato, o senhor acredita que armando a população, que esse problema da segurança pública vai se resolver? O que o senhor pensa sobre isso? Até porque, candidato, desculpa, até porque a gente mostrou semana passada aqui que 30%, quase 1/3 das armas apreendidas no Estado vem de origem legal. São armas que foram compradas de maneira legal e foram parar nas mãos de bandidos. Mas tem muita arma, eles fizeram uma apreensão lá em Planalto Serrano, a ABC, pegaram 60 armas, não tinha nenhuma registrada. Mas se você observar os números, né, aumentou em muito o armamento das pessoas, né, e diminuiu 20% os homicídios. Então, eu não comungo com essa história que ao armar a população vai causar violência. Eu comungo que armando a população nós vamos diminuir a criminalidade. E é isso que tem provado quando você vai para os índices de homicídio no Estado, caiu mais de 20%, e em alguns lugares reduziu 50% o número de homicídio com as pessoas armadas. O problema é que muitas vezes arma-se a população e arma-se os bandidos também. Como que o senhor vai conseguir? Os bandidos nós vamos criar a polícia de fronteira, divisa, né? No Estado é divisa. As polícias de divisa. Nós vamos colocar nas divisas do Estado o scanner, certo? Como se fosse um pedágio. O scanner com cão farejador. Não vai entrar arma, não vai entrar droga e não vai entrar carro roubado. É uma das nossas propostas, lá para as divisas do Estado para conter isso. Logicamente que pelo mar e pelo ar nós ainda vamos continuar vigilantes. Mas o nosso programa de segurança... Como o senhor vai conseguir ter efetivo para isso tudo? Você vai colocar só nas estradas? Porque eles podem entrar em qualquer lugar. Vamos lá. Nós temos as divisas. A BR-101 Norte e a BR-101 Sul. Nós temos a 262. Nós temos divisa com Minas Gerais. Nós temos divisa com a Bahia. Então, esses lugares, nós vamos colocar a polícia nesses lugares. Com a polícia nesses lugares, nós vamos dificultar a entrada. Nós vamos criar também, através do fundo, que é o SUSP, nós vamos criar a Polícia Rural, certo? Que vai ser dada nos pontos. Nós vamos ter polícia rural no norte, no sul, no centro-sul, centro-serrano e no litoral. E as guardas municipais rurais nos municípios pequenos. Os municípios pequenos não têm necessidade de ter guarda municipal comum. Nós vamos botar a guarda municipal rural em parceria do Estado, em parceria com o município, para ajudar esse efetivo. 2 pontos aí. Primeiro, que o senhor falou de rodovia federal, onde a jurisdição não é estadual e é federal. E segundo, mais uma vez insisto na pergunta, como que o senhor vai ter dinheiro e efetivo para realmente colocar tanta gente a serviço da segurança pública? As rodovias tem algumas que são federais. Mas você que o senhor citou, por exemplo, BR-101, 2062. Exatamente, são federais. Mas você pode fazer um convênio e passar a gestão, certo? Para o Estado. Então, o senhor vai pegar a gestão das rodovias federais? A parceria da entrada, sim. A rodovia, por si só, pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, o senhor acha que a arma vai entrar
pela rodovia, ela vai entrar por outros lugares, se a rodovia estiver lá guardada. Tudo bem, mas nós vamos começar a combater dessa forma. Combater lá na origem, tanto a droga quanto a arma, certo? Então, quando você bota a polícia na divisa, você já diminui a entrada dentro do Estado, da droga, do carro roubado, do bandido e da arma. Então, o primeiro ponto. O problema de gestão nas fronteiras, nas divisas, não tem problema. Você faz essa gestão, a polícia rodoviária faz da rodovia. Não tem conflito. Não tem conflito nisso. Quando você fala em efetivo, certo? Nós sempre defendemos em aumentar o número do efetivo. O governo agora criou 1.070 vagas, mas nada nos diz que nós não podemos fazer o comando ser pela Polícia Militar, certo? E você, até ter concurso, você terceiriza os guardas que podem ficar ali sob o comando da Polícia Militar. Você pode fazer a Polícia Armada, você pode contratar a Guarda Armada, comandado pela Polícia para prender. Ou tem uma solução que nós estamos discutindo, é pegar o policial que está na reserva, voltar com ele para trabalhar e ir para essas divisas. Então, tem a primeira opção nossa, é chamar quem está na reserva e colocar para as divisas. Então, é um programa muito interessante. Mas vamos aprofundar na segurança? Só para a gente voltar, então, eu queria pontuar, porque o senhor não respondeu a pergunta, de onde o senhor vai tirar dinheiro para efetivamente conseguir ampliar esse efetivo nas fronteiras. E um segundo ponto ainda, o senhor fala de implantar as guardas rurais. As guardas, então, seriam parte da PM, porque guardas são atribuições das prefeituras, certo? Primeiro, é só você não pegar um secretário que desvia 120 milhões. Então já sobra 120 milhões. É você não pegar o dinheiro que está sendo desviado e usar no Detran 21 milhões para fazer propaganda. Então, se você não desviar o dinheiro, vai ter o recurso. Segundo, guarda municipal é responsabilidade do município, certo? Então, nós vamos fazer, vamos fazer convênio através do FUSP, que é o Fundo da Segurança Pública, fazer convênio para botar as guardas municipais em parceria com a Polícia Militar. E essas guardas municipais, é um município pequeno que não cabe uma guarda municipal como Vitória, como Serra. Nós vamos interagir com ele. Hoje, a guarda municipal não conversa com o Estado. Não, no nosso governo vai conversar. E essas pessoas vão ser orientadas para ficar nos locais estratégicos em que passa o bandido, uma encruzilhada, uma esquina naquela área que tem. Então, nós vamos, através desses convênios que serão realizados, que é prontamente, é perfeito fazer isso, é perfeito, é tranquilo conseguir fazer isso, botar as guardas municipais como apoio à Polícia Militar. Certo? Então, é essa linha que nós vamos caminhar para fazer. Candidato, o senhor falou aqui de colocar guardas rurais, o senhor falou de Guarda Municipal Rural. Guarda Municipal Rural, o senhor falou de colocar gente nas fronteiras, nas BRs, nas divisas do Estado, enfim. Agora, sobre a guerra do tráfico que já está instalada nas comunidades, porque já se sabe quais são as facções já têm nome, está escrito em qualquer muro nas comunidades, já se sabe quem comanda e já se sabe que o tráfico tem uma capilaridade incrível. Quando um comando é retirado, eles conseguem, com muita guerra, colocar outro no lugar e para o caos que já está instalado nas nossas comunidades. O que o senhor vai fazer? Então, só um minutinho. Isso tudo está instalado no governo atual. Legal? Só não podemos... Não, isso está instalado nas comunidades há muito tempo e no Brasil inteiro, infelizmente. Nos últimos 20 anos do governo do Estado, né? Governo PH e governo Casa Grande. Isso. É o senhor que está falando. Então, não, eu estou falando, é a verdade. Se você está falando que tem isso tudo, é porque está no governo deles. Mas eu vou te dizer o que nós vamos fazer. O seu governo não vai ter? Não. E vou te dizer por quê. Primeiro, nós sentamos com os operadores de segurança pública. Discutimos com mais de 15 reuniões, discutindo com eles o que fazer. Aí fomos lá. Primeiro, eles falaram, tudo bem, nós vamos ajudar o senhor a construir um grande programa de governo, certo? A primeira pergunta, quem vai comandar? Falei, eu posso assumir um compromisso com vocês que eu não vou trazer ninguém de fora. Vou trazer alguém aqui de dentro do Estado. 1. 2, eles estão altamente desmotivados para trabalhar. A desmotivação hoje não é por falta de equipamento, porque tem quase que um carro para cada policial. Não, a desmotivação é por causa do salário, porque o policial militar está ganhando menos do que um guarda municipal.
Nós estamos aí no estado com uma das maiores economias e o 25º salário do policial. Então nós vamos corrigir isso e fazer um novo plano de cargo e salário. E eu cheguei para eles e falei, se nós fizermos isso, vocês fazem o que eu quero? Aí eles falaram, o que você quer? Eu quero o que o povo está lá na rua quer. Nós queremos policial na rua. Tá? Eles falaram, nós colocamos, só que o efetivo hoje tem menos de 3 mil homens. Eu falei, nós vamos abrir concurso e colocar esses homens para ir para as ruas. Tudo bem, o governo agora abriu 1.000 vagas de concurso, é pouco. Essas 1.000 não poderiam ser abertas de uma vez só. Por que não? Porque a academia de polícia só pode treinar 500 de cada vez. Mas nós vamos na rede privada, certo? Contratar da maneira que puder para que treinar esse. E vamos, durante todos os outros 3 anos, repondo esse efetivo. Nós vamos investir maciçamente na inteligência da Polícia Civil e na inteligência da Polícia Militar. Para esses tiroteios que você está falando, que está tendo aí, nós vamos voltar com a Rotan. A Rotan vai voltar. Então, nós acreditamos que com essas medidas, valorização do profissional, porque os equipamentos ele já tem, investir na inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar, colocar a polícia de divisas em parceria nos lugares distantes, né, pequenos, que não tem capacidade para uma guarda municipal, colocar a guarda municipal rural para acompanhar no rural, porque no rural tem o crime, o roubo de café, o roubo de gado, o roubo de pimenta, além do crime contra o próprio agricultor. E vamos também colocar o cerco eletrônico no estado todo. Então, é um projeto diferente de segurança pública. Não é só pontualmente como você quer falar. Não. É um projeto global e que nós vamos trabalhar para que dar segurança ao capixaba. E aí, já que o senhor falou sobre esse projeto global na segurança, eu pergunto para o senhor tem intenção de manter o programa Estado Presente, que é o atual programa de segurança pública do governo do estado? E mais ainda, o senhor está falando de uma série de medidas no âmbito da repressão, né? Reforçando esse aparato policial, defender o armamento da população e tudo mais. Na esfera da prevenção, tem alguma coisa que o senhor vai fazer? Olha só. Você está falando de um Estado presente que eu considero como um Estado ausente, tá certo? O governo do Estado hoje, ele se preocupa muito com classe A. A nota do governo é classe A, mas nós temos um Estado que eu considero o F, que é o da fome. Então, nós vamos fazer um projeto totalmente... Uma das secretarias que nós vamos mais investir dinheiro é na Secretaria de Ação Social. Vamos pegar muito dessa verba que vai para órgãos que não precisam. Você não precisa botar 21 milhões para dizer que o Detran faz carteira. Você pode colocar isso na segurança, na ação social. Então, o que nós queremos fazer? Primeiro, nós temos a linha da pobreza. Nós temos 1.070.000 capixabas na linha da pobreza, que esses capixabas, no último ano, saiu de 740 mil, mais ou menos, para 1.070.000, cresceu quase 40%. Esse aí, se você gerar emprego, se você gerar renda, certo? Se você der capacitação dessas pessoas, você consegue colocar um membro da família para trabalhar. E aí é que está a pergunta, como? Porque o que fazer, parece que todo mundo tem a resposta. E como fazer isso tudo que o senhor está propondo? Então, vamos lá. O Brasil tinha, em 2018, 14,8 milhões de desempregados. O Brasil, hoje, tem 9,3 milhões. Nós tínhamos a massa trabalhadora de 85 milhões. Hoje, nós temos uma massa trabalhadora de quase 100 milhões, 98 milhões. Os empregos estão surgindo. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que acompanhar. O que é acompanhar? É investir na qualificação. Se você quiser, me acompanhe. Nós vamos lá no Polo da Glória. Eu fui em Laranjeiras, lá em Laranjeiras. E andando no comércio, as pessoas... Doutor, o senhor tem algum currículo aí de estoquista? O senhor tem algum currículo de vendedora? Manda que nós temos vaga. Então, nós vamos usar... toda a máquina do Estado, nós vamos usar FEComércio, FINDES, SEBRAE, vamos usar a DERES para qualificar os profissionais para colocar no mercado de trabalho. Se você tem... Hoje, o que é linha da pobreza? É que naquela família, as pessoas que moram junto, a renda da família toda sai menos de R$480. Aí se você tem 4 pessoas na família e um desses você consegue arrumar um emprego, você tirou essa família da linha da pobreza
e eles subiram de qualificação. Então, nós temos que gerar emprego, gerar renda e qualificar para entrar. Aí você começa a combater a pobreza, porque a pobreza, a pessoa come, mas não come proteína. A pessoa não tem um padrão alimentar ruim. Mas nós temos um outro dado. 349 mil capixabas estão na miséria. Miséria é a fome. É aquela pessoa que tem lá, certo? 4 filhos de 4 pais diferentes. Que o Estado tem que estar presente, ela não consegue sair para trabalhar porque não tem aonde deixar o filho dela. Então o Estado tem que entrar. Aí tem que pegar, sim, o Renda Brasil, certo? Que antigamente era o Bolsa Família da esquerda festiva, que não colocava ninguém no mercado. Nós temos que pegar essas pessoas e atuar. Como é que você vai conseguir atuar, Manato, nessas áreas? Nós vamos usar uma arma poderosa que nós temos. Nós vamos usar as instituições que fazem trabalho hoje, sociais, sem aparecer. O Lions, o Rotary, certo? Você faz a maçonaria e as igrejas. Nós vamos trabalhar em parceria com as igrejas. Eu tenho andado todo o estado e procurado os conselhos de pastor. Hoje eu tenho um lá na Serra. E o que eu conversei com eles? O que a igreja tem de diferente? A igreja tem área física, a igreja tem um projeto social, a igreja tem um voluntariado, a igreja salva vidas, a igreja entra onde o Estado ausente não entra, a igreja entra lá. E a igreja são as famílias. Nós vamos pegar os projetos sociais que essas igrejas têm, que têm mais de 3 anos do projeto, vamos investir e ser parceiro. Vou te dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, eu estive em Nova Venécia. Estou falando de onde eu fui. Eu fui em Nova Venécia, Projeto Vida, já qualificaram 7.121 pessoas. A igreja faz trabalhos para qualificação. Pedreiro, carpinteiro, eletricista, manicure, para o salão de beleza, cozinheiro, fazem tudo e colocam no mercado de trabalho. Custa R$ 6.500 por mês para a igreja. O Estado vai entrar, vai potencializar esse projeto para aumentar mais, certo? A quantidade de vagas. Segundo, se a igreja sem denominação, de A a Z, certo? Para não dizer que a gente está direcionando para uma, não. Outra igreja tem um projeto social que é cuidar de dependentes químicos. Nós vamos ser parceiro da igreja. Vocês têm sala de computação? Não. O Estado vai entrar e vai fazer a parceria e colocar a sala de computação. Vocês têm recreação? Não. O Estado vai entrar e colocar a sala de recreação. Vocês têm palestrante? O Estado vai oferecer palestrante para dar cursos motivacionais. O candidato, eu ainda procuro entender, e o senhor ainda não respondeu a minha pergunta, de onde o Estado vai tirar recurso para tudo que o senhor está propondo. Porque tudo que o senhor está propondo precisa de dinheiro para contratar, precisa de dinheiro para colocar mais polícia na rua, precisa de dinheiro para fazer qualquer tipo de programa. O senhor está falando de muitas coisas que o senhor vai fazer. Como que o senhor vai fazer para conseguir esse dinheiro? Eu estou falando isso, eu acho que eu estou falando de lote na lua. Estou falando de coisas fáceis de fazer, coisas que a gente consegue resolver. Nós temos que continuar, enxugar a máquina que não é enxuta. Nós temos que pegar, e não como fizeram agora, que pegaram 18 partidos e botaram dentro do governo. Nós temos que trabalhar com meritocracia. Nós temos que combater a corrupção que não é combatida dentro do Estado. O senhor está dizendo que o Estado tem dinheiro, só é mal gerido, é isso? Muito. Tem dinheiro. O senhor vai ter dinheiro para fazer tudo? O Estado tem dinheiro. Além de ter dinheiro, o que o Estado está fazendo? Está pegando empréstimo para os outros pagarem depois. É só você ir na Assembleia que está lá os empréstimos. Agora, vamos concluir. Só para concluir. Aí você vai pegar um outro projeto que tem de cesta básica, alguma coisa, das igrejas e vai entrar. E outra coisa que nós vamos fazer, botar o preço para trabalhar. Nós vamos botar o preço para trabalhar, para produzir também. Cada 3 dias trabalhado é um dia de abate-pena. Esse material pode ser revestido para os programas sociais. Entendeu? Então, dinheiro no Estado tem. Vamos fazer obra? Vamos. Nenhuma obra que começou será parada. Nenhuma. Mas não vai ter dinheiro novo para a Prefeitura enquanto não zerar a fila da saúde, que depois nós vamos tocar nesse assunto. Então, quando você faz uma gestão social, eu quero um Estado que gere emprego, gere renda, eu quero que facilite as licenças ambientais, eu quero que o Zema fez 701 normatizações de desburocratização. Até dezembro do ano passado, o Estado tinha feito 47, agora eu não acompanhei mais.
Entendeu? Então nós temos que facilitar, ser parceiro. Nós temos que mexer aonde necessário, nas alíquotas do ICMS, como eu posso falar para você do café, tá certo? Então, nós queremos um Estado classe A, certo? Mas queremos um Estado que as pessoas tenham trabalho, tenham renda, dinheiro no bolso e não passe fome. Candidato, antes de nós avançarmos para os outros temas, eu queria voltar aqui na questão da segurança pública, porque o senhor foi a favor da anistia dos policiais militares. Estou falando aqui da greve da Polícia Militar que aconteceu em 2017. É um tema recorrente ainda, que o eleitorado capixaba, as pessoas lembram muito. O senhor acha que anistiar crimes é uma saída para a segurança pública? Não, aquilo ali foi um foco, um tema que aconteceu, certo? Específico, em que as mulheres dos policiais militares lá em Feio-Rosa, certo? Não contente que naquela época era os armamentos, as condições de trabalho é diferente de hoje, não tinham os coletes, não tinham bala, não tinham nada, elas se mostraram uma insatisfação e a partir dessa insatisfação gerou esse problema da insegurança, houve essa paralisação. Quando houve a paralisação, já tinha acontecido a paralisação, certo? Eu, Alberto Fraga e o capitão Augusto, certo? Fizemos um projeto para anistia dos policiais. Nós fizemos um projeto, passou na Câmara, mas não passou no Senado. Então, uma das poucas coisas boas que o governador fez foi anistiar. Então, o governador anistiou essas pessoas. Eu também anistiaria. Como é que vai ser essa sua relação com a Polícia Militar, com a instituição, para que episódios como os de 2017 não se repitam? A melhor possível, tratar eles como uma família militar, valorizar, fazer um novo plano de cargos e salário para a Polícia Militar, né, discutir lá dentro, colocar alguém de dentro do Estado para fazer a gestão, ouvi-los na formação de toda a segurança pública. Toda a segurança pública, nós vamos discutir com eles, certo? E vamos ter um diálogo. Não vamos ficar agora, estão comprando aí 1.000 carros. Esses 1.000 carros poderiam ser investidos, né, na melhoria do salário, ou nas guardas municipais, ou em várias coisas. Mas a opção do governo a gente respeita. Quando eu chegar lá, eu vou ter a caneta e vou ter um outro foco. Ao invés de investir nesses equipamentos, eu vou investir na Guarda Municipal Rural. Candidato, vamos falar um pouco de cenário nacional, cenário político nacional? Podemos. Hoje, atualmente, o candidato do PT está à frente nas pesquisas. O senhor é uma oposição clara ao PT, o senhor é muito ligado ao candidato Jair Bolsonaro. Como que fica a relação do Estado e a situação do Estado, caso o senhor vença aqui, no Espírito Santo, e o PT vença em nível nacional? Olha, a primeira coisa, eu não acredito nessa hipótese. Mas é uma hipótese. Não, é uma hipótese. Eu trabalho muito, 24 horas por dia, até dormindo eu fico pensando na eleição do nosso presidente. Os dados que eu tenho não são esses, mas eu respeito também, dado é dado, né? Vocês sabem que nessa época aqui o Bolsonaro perdia para todo mundo no primeiro e no segundo turno. Não foi o que concretizou, mas, certo, se acontecer, que eu não acredito que vai acontecer, mas se acontecer, tem que ser institucional. A relação institucional. A única coisa que eu não vou fazer é o que eles fazem. Esse negócio de todo dia sim, dia não. Entrar no Supremo, botar o Supremo para tocar as leis, como acontece hoje, isso eu não vou fazer. Eu vou tocar o Espírito Santo, vou querer as coisas institucionais, o que está na Constituição eu não vou abrir mão. Eles tocam a vida lá e eu toco aqui. As parcerias que puderem ser feitas dentro das 4 linhas serão, mas vou respeitar. E eles me respeitam como governador. A questão é que essas linhas, elas são muito tênues, né? Porque o governo estadual, ele é diretamente afetado pelas decisões do governo federal. Vou dar só um exemplo que está acontecendo agora, essa política de preços da Petrobras em relação ao combustível, que faz com que o consumidor fique perdido nessa oscilação de preços, né? Recentemente, a presidência da República falou que os estados deveriam reduzir o ICMS para que o preço do combustível fosse reduzido. Isso aconteceu em alguns estados, inclusive no Espírito Santo. Agora, por um outro lado, isso tem um custo para o Estado, porque facilita para o consumidor, mas a arrecadação de impostos é muito menor. Como é que fica essa relação, então, candidato? O que o senhor faria nessa situação? Eu baixaria o preço.
eu cobraria o ICMS lá na distribuidora, que é como o governo quer, e fazia a reposição. Eles aumentaram muito. Eles aumentaram a venda e aumentaram o valor. Muitos estados passaram de 17% para 27% para 30%. Aproveitaram a onda, certo? E não baixaram. Alguns baixaram agora, por questões de lei. Entendeu? Então a relação é muito tranquila. Tem que baixar? Eu estou falando há 8 meses que tinha que baixar e ter uma compensação do governo federal. Eu estou falando isso há 8 meses, 10 meses falando isso aí. Então, tranquilamente ia baixar e adaptar, porque o governo federal tem um limite. Se cair mais do que 5%, eles têm uma compensação. Então, isso é tranquilo, é fácil de relacionar. Vou falar um pouco de saúde agora. O Estado do Espírito Santo vem atravessando essa pandemia, que está sendo difícil para todo mundo, com certeza, mas de maneira controlada. Aqui não faltaram leitos, aqui não faltou vacina. Foi uma política diferente da política federal. O senhor concorda, o senhor acredita que o governo estadual, nesse caso, acertou no combate à pandemia e o governo federal errou no combate à pandemia? Que a gente vem acompanhando todas as negativas do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse assunto. Quais negativas? Várias negativas. Primeiro, de que a pandemia existia, para começar. Então vamos Depois, lá. outras que vieram a então reboque. Vamos lá. O presidente da República foi contra o carnaval em 2020. Os prefeitos quiseram o carnaval. O presidente, quando apareceu a vacina, que normalmente demora 10 anos para ter uma vacina, certo? Para ter os resultados, ele questionou como é que nós vamos aplicar uma vacina, certo? Que os efeitos colaterais ainda não foram todos descobertos, porque não tem prazo. Como é que nós vamos aplicar essa vacina sem saber os efeitos colaterais? E os laboratórios não aceitavam que a responsabilidade fosse deles. Eles queriam que fosse do governo federal. E o que o presidente fez? Candidato, eu vou precisar te interromper só para dizer que se a vacina foi liberada, é porque uma comunidade médica aprovou. Então, ela tinha o selo para ser utilizada. Eles aprovaram, mas eles aprovaram sem ter a certeza, certo, dos efeitos colaterais posteriores. Mas outros lugares no mundo já estavam vacinando. A vacina chegou aqui no Brasil um tempo depois. Só um minutinho, estavam vacinando, mas a garantia do laboratório que o que desse de complicação depois fosse assumida pelos laboratórios, não. Eles queriam que o Estado assumisse. Aí o nosso presidente comprou simplesmente 410 milhões de doses de vacina. Você sabe quantas vacinas o governo do Estado comprou? Não, eu vou te interromper de novo. Nenhuma. Porque a gente precisa... Então, o senhor acha que seria melhor esperar um pouco mais, enquanto a gente estava no ápice da pandemia, com pessoas morrendo, porque não sobreviviam ao vírus, do que vacinar? Não. Eu tomei a vacina. Eu fui vacinado. O que nós éramos favoráveis, que cada um escolhesse se quisesse ou não tomar. Não é criar um passaporte e obrigar as pessoas a tomarem. Eu, nos primeiros 15 dias, faria um lockdown. Então, por que os outros países, inclusive mais desenvolvidos que o Brasil, começaram a vacinar muito antes da gente? Eles começaram porque eles aceitaram as regras. E lá nos outros países, muito deles não foi obrigado. Muitos dos países não foram obrigados. Por que o Brasil não aceitou regras que estavam propostas para... E por que o Brasil não aceitou essas regras? O Brasil aceitou, assinou, comprou, tardiamente. Mas o presidente achava que não deveria obrigar ninguém a tomar. É questão que ele achava que não deveria obrigar. Quem quiser tomar, toma. Quem não quiser, não toma. Resumindo, é questão de visão. O senhor concorda com a política do governo federal em relação a toda essa pandemia, em relação à vacina? O senhor concorda? Então, eu concordo com tudo. O que o governo foi de responsabilidade do governo? Qual foi a responsabilidade do governo com 15 dias que tinha pandemia? Você sabe qual foi a responsabilidade? Manda o dinheiro. O STF chegou e falou assim, ó, governo federal, você só manda o dinheiro. O resto, o governador fez. E o nosso governador, muito bem, fez legal. Candidato, fez o lockdown. O STF não tirou atribuições do governo federal. Ele proibiu, sim. Depois você olha lá, o STF falou assim, governo federal, você vai mandar, mas a responsabilidade de gerir o que vai fazer... Não, ele permitiu essa gestão pelos governos estaduais. Todos fizeram. Mas ele não disse que o governo federal não poderia agir. O governo federal só podia ele não tirou de um para colocar para o outro. O governo federal mandou
que eles comprou a vacina e mandou o dinheiro. Quem fez a gestão foi o governo do Estado. Vou te dar exemplos. E o senhor concorda com a gestão feita no Espírito Santo? O senhor dá esse ponto? Lógico que não. Não concordo. O senhor acha que não foi bem o que o governo do Estado fez aqui? Não foi bem. Por que não? Porque não foi, vou te dizer por quê. O que o senhor faria melhor? Faria melhor? Já que aqui não faltaram leitos de UTI nem faltou vacina. Tá, então não faltou vacina. Por que não faltou vacina? Porque todo mundo pode tomar vacina. Porque o governo federal comprou. O governo do Estado não comprou uma vacina. Tardiamente. Não comprou uma vacina no governo. Então, o governo federal comprou as vacinas e mandou para cá. Ah, não faltou leite? Não. Inclusive, trouxeram gente de fora. Tudo bem. Né? Aí eu te pergunto, e esses milhares de pessoas que tinham patologias, que tinham outras doenças, que se agravaram, que se complicaram e a comorbidade aumentou, ficou na conta de quem? O senhor está falando de números confirmados? Sim. Sim, não foram operados. Então fale quais são esses números, não foram operados as pessoas que tinham diabetes, pessoas que tinham câncer, pessoas que tinham hérnia, pessoas que tinham vesículas, não foram operadas. As eletivas a gente estava no meio de uma pandemia com outras questões urgentes para resolver. E por que não fez um hospital de campanha? Por que não pegou lá o Hospital Jaime, que é o melhor hospital do Estado, o melhor hospital do Estado chama-se Jaime. Por que não chegou lá no centro, lá em Carapina tem um pavilhão, e colocou lá um hospital de campanha com gripário. Você sabe o que é o hospital de campanha com gripário? Gripário é um lugar que as pessoas estão com qualquer sintoma de gripe. Você não sabe. Candidato, você não sabe. Nós vimos hospitais de campanha não funcionando no Rio de Janeiro. O Espírito Santo decidiu não fazer hospitais de campanha e a coisa funcionou no Espírito Santo, não, mesmo sem hospitais de campanha. Você acha que funcionou. Você acha que não Mas funcionou? E as coisas reprimidas? Você acha que o lockdown fez bem às famílias? Você acha que não morreu CPF, não morreu CNPJ? Não morreu o CNPJ, então as pessoas não perderam a gente emprego? pode começar a falar de lockdown, porque eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando da gestão da pandemia. Da saúde como um todo. Eu estou te dizendo. Você perguntou o que eu fazia diferente. Eu não tenho que ser igual aos outros. O senhor faria o hospital de campanha? Então, eu faria o hospital de campanha com gripário. O gripário é um lugar que qualquer pessoa que tem com sintoma de gripe vai para o gripário e ali é diagnosticado. É tuberculose? Não sei. É câncer? Não sei. É gripe? Não sei. É H1N1? Não sei. É Covid? E lá as pessoas pegavam, tá certo? E iam, não é Covid, vai para lá, internavam, fazia a coisa bem feita e deixaria o Jaime... Como que o senhor faria, candidato? Eu faria isso. Não, como que o senhor faria com efetivo? Porque os médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem já trabalharam de maneira triplicada nos hospitais que já existiam. Como que o senhor vai fazer um hospital de campanha e colocar mais gente lá? Eu acrescento, não é só a questão de efetivos, a gente viu medicamento faltando, oxigênio faltando. Como dar conta de toda essa demanda que já existia de cirurgias eletivas, de tratamentos e ainda daquele tanto de pessoas que acabaram evoluindo para casos graves de Covid-19 ao mesmo tempo? O que aconteceu era um hospital a mais, que os outros que já existiam, certo? Faziam a sua parte. O governo do Estado recebeu dinheiro para fazer isso. O dinheiro veio de Brasília para fazer isso. Montaria uma estrutura através das OS, das pessoas jurídicas, dos hospitais filantrópicos, dos hospitais próprios. Dava para fazer. Na minha visão, dava para fazer. Eu iria fazer isso e tocar até passar a crise. Na hora que passar a crise, eu não ia pegar um Jaime, que é o melhor hospital do Estado, e fechar o pronto-socorro e ficar só para a Covid. Eu não faria isso. Eu não faria, eu faria diferente. Você me perguntou o que eu faria, eu sou médico, eu faria dessa forma. Certo? Agora, cada um faz da forma que achou melhor fazer. Eu não fecharia o comércio. Ainda falando em saúde, o senhor está falando que faria tudo ao mesmo tempo, né? O tratamento das pessoas com Covid, também o tratamento de outras cirurgias eletivas de emergência. Falando nesse assunto de demora de cirurgia eletiva, a gente vive isso aqui, a gente tem problemas históricos já disso. Pacientes que vêm do interior para tratamentos muito dolorosos, muitas vezes, são problemas que já estão instalados há muito tempo. Como é que o senhor vai resolver esse problema? Totalmente diferente do que está aí. Primeiro, é que eu não ia trazer para o Espírito Santo um secretário de saúde que formou em Cuba, ficou 2 vezes reprovado no Revalida e que não conhecia o Espírito Santo. Primeiro, o secretário de saúde seria do Estado do Espírito Santo. Segundo, descentralização da saúde. Mas, Nato, o que é descentralização da saúde? Nós temos 3 saúde. A saúde primária, que é 85% da saúde, que é pelos municípios. O que é a primária? A primária é o posto de saúde com ginecologista, com obstetra, com clínico geral, com pediatra,
com a cesta básica de medicamento, com as vacinações, tá certo? Com os curativos, com os programas que já existem e também nós vamos colocar a telemedicina que funciona na Unimed. Nós vamos apertar os prefeitos. Nós somos em 78 municípios, 36 municípios, principalmente do interior, eles fazem sim essa atenção básica. 42 não fazem. Os da Grande Vitória, só Vitória que passa de 50% com 70 e poucos por cento. Então, nós vamos apertar para que eles ampliem a atenção básica. Segundo, 12% é da atenção especializada, é o meio. 6% é do governo do estado e 6% é do município. Então, nós vamos pegar a nossa parte, junto com os consórcios que existem, e comprar isso aí. E o terceiro é a terceirizada. É a terceira, a medicina que é a de ponta, é a alta complexidade, são os hospitais, os exames complexos. Isso aí o Estado tem que assumir. E como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos dividir o Estado em regiões e não vamos deixar circular as ambulâncias. Então, vou citar nome para vocês. Nós vamos dar uma linha. O Rio Doce vai ser uma linha. Primeiro, o Rio Doce vai ser uma linha. Lá em Linhares tem um hospital chamado HGL, que é um hospital que funciona muito mal, que é um hospital da prefeitura. A prefeitura não tem capacidade de ter hospital geral, não tem dinheiro. Então, nós vamos estadualizar o HGL e botar alta complexidade. Nós vamos fazer um outro Roberto Silvares em São Mateus. Nós vamos pegar o Hospital Silvia Vidos, lá em Colatina, que é do estado, e vamos botar alta complexidade. Nós vamos pegar o Bar de São Francisco e botar média e alta complexidade. Nós vamos lá no São Marcos, lá na ponta, que atende 80 mil pessoas na região, colocar UTI. Do lado do Hospital Rio Doce, tem uma área de 3.200 metros que nós vamos colocar a radioterapia. Custa 9 milhões de reais. Nós vamos também ver uma área em Colatina, botar também a radioterapia. Criar um serviço de medicina legal, tá certo? Com serviço de verificação de óbito na região sul. Nós queremos que o Rio Doce, as ambulâncias não venham de lá para cá. Vamos fazer isso também na região sul, ali de Cachoeiro para cima. Nós vamos pegar lá na Santa Casa de Iguaçuí, lá na ponta, certo? Vamos dar alta complexidade. Nós vamos pegar o Hospital de Calçado, que é do estado, dar condições. Vamos pegar o Hospital de Jerônimo Monteiro, dar condições, certo? E aí nós vamos começar a descentralizar. Vamos fazer um hospital em Guarapari, que o que está lá não saiu ainda, para segurar o litoral sul, tá certo? E vamos começar a comprar serviço. Eu tive em Cachoeiro, reuni com os médicos e cheguei para os médicos e falei, eu quero comprar todos dia de noite, sábado, domingo e feriado, todos os exames que vocês tiverem de tomografia, ressonância, as vagas. Tomografia, ressonância, ultrassom, né? Tudo que vocês tiverem, nós vamos querer comprar. Vocês vendemos. Eles vão vender para o Estado. Quem vai pagar? O Estado. É o contribuinte que tem o dinheiro, vai pagar. Nós vamos comprar isso. Eu cheguei para os hospitais e perguntei, aquela cirurgia dia, vocês vendem para nós sábado, domingo e feriado? O que é cirurgia dia? A catarata é 2 horas, a varize é 6 horas, a vesícula é 1 dia, a hérnia é 1 dia. Tem quase 25 mil reprimidas. Nós vamos comprar um custo disso aí, eu acho que em 1, 2 anos você consegue zerar. É mais ou menos 250 milhões. É você ter prioridade. Nós queremos e vamos zerar a fila da saúde, sim. É uma meta de governo, é um planejamento. Eu estou falando para vocês em nomes. Eu fui visitar, não estou vendendo lote na lua, eu estou falando da realidade. Agora vamos mudar para a área de educação, para a gente conseguir falar de todos os temas que são muito importantes para a sociedade, né? O senhor disse que ouviu especialistas de várias áreas para construir o seu plano de governo, né? Na área de educação, então, qual que vai ser a sua prioridade? Vai ser investir na educação básica ou vai ser investir em escolas técnicas? Como é que o senhor avalia isso? Levando em consideração que uma pesquisa de 2021 mostra que 66% das crianças entre 7 e 8 anos saem do 2º ano sem saber ler com fluência. No nosso programa, nós temos que fazer uma parceria com o município. Nós vamos ter que entrar na obrigação do município, porque isso que você falou é obrigação do município. Então, nós vamos chamar os municípios, não vamos aceitar, como fizeram essa semana, que vai passar o aluno de qualquer maneira. Nós vamos trabalhar os municípios para que no 1º ano do ensino fundamental, de 6 para 7 anos, já saiam alfabetizados. Vai ser uma luta do Estado nisso aí.
certo? No primeiro item, nós vamos fazer isso aí. Segundo, nós vamos trabalhar o máximo que nós conseguirmos em parceria com o governo do estado, em parceria com as prefeituras, da escola modelo cívico-militar, que tenha um contraturno, para poder fazer a parte técnica que você falou. Nós queremos fazer a parte técnica, assim, principalmente no interior, com as escolas técnico-agrícolas, certo? Tem as escolas técnico-agrícolas que hoje não tem um carinho especial do governo do estado, hoje não tem. Nós vamos colocar mais 2 profissionais dentro da escola. Um profissional que nós vamos colocar dentro da escola é o psicólogo, para atender o aluno, para atender o professor e para atender também os pais dos alunos. Nós vamos colocar outro profissional dentro da escola. Nós vamos colocar o assistente social, para que ele vá nos lugares mais carentes com o aluno, que qualquer distúrbio que acontecer, qualquer coisa diferente que acontecer nele, nós vamos pegar e vamos lá na casa do aluno para ver, está tendo pedofilia, está tendo algum problema de feminicídio, de droga, de alimentação, trazer e, de repente, a gente salva uma vida de um problema que está tendo. Nós vamos pegar o aluno, quando ele passa para o 2º grau, nós vamos criar o menor aprendiz do estado, só para a escola pública, começar das mais carentes, que você vai dar uma bolsa para esse aluno, para ele fazer o estágio, né? Ele vai fazer no 1º, no 2º e no 3º ano, para fazer um estágio preparatório para o 1º emprego. Então, nós estamos vendo, e os diretores de escola, nós vamos, o conselho escolar, toda a comunidade escolar, vai ser uma comunidade que vai escolher. Vou voltar com aquele processo antigo da escolha dos diretores de escola. Não vamos aceitar que algumas coisas que acontecem hoje não aconteçam dentro da escola. Nós não vamos aceitar, tipo, ideologia de gênero, sexualização de criança com 6 anos de idade. Tem a idade para você discutir tudo isso, que é o 2º grau, lógico que tem que discutir, mas uma criança de 6 anos nós vamos deixar para os pais. Educação sexual nas escolas, então, só no ensino médio? Seria isso? A educação, o que nós podemos fazer, se for até o fundamental, até a criança que chega a uma idade, nós vamos falar assim, da aula da anatomia. Vamos falar da anatomia, vamos falar dos órgãos sexuais, vamos explicar isso bem, da biologia, né? Isso sim. Agora, a parte de sexualização, quando chegar na idade de discutir, discute. Outra parte dentro da casa. Candidato, como é que o senhor vai tratar a questão? É um outro assunto que a gente está sempre falando aqui nos nossos telejornais, de adolescentes envolvidos com crime, adolescentes muito novos, muito jovens, de 12, 13 anos. São adolescentes que abandonaram a escola, são adolescentes que a família já não tem mais autoridade sobre eles. Como resgatar esses adolescentes no âmbito da educação e colocá-los de volta no eixo? A nossa ideia é o que eu falei para você, criar uma forma deles fazer um estágio. Quando você cria o menor aprendiz na escola, que o jovem com 14 anos, que um pé dele está dentro da droga e o outro pé fora, se você arruma um estágio, ele tem uma renda, você tem a capacidade de tirar ele de lá e trazer para o lado Muitas de cá. vezes, com 14 anos, os 2 pés já estão lá dentro do tráfico, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa, começar, e nós vamos começar fazendo isso, que não existe hoje, certo? Eu estou gostando que tudo que vocês falando está acontecendo nesse governo que tem 8 anos. Tudo que você está falando de ruim está acontecendo nesse governo que tem 8 anos. Eu estou achando que tudo que o senhor está falando tem 4 anos. E os outros 4 passados? Esqueceu? Teve um intervalo aí, né? Mas o intervalo que foi continuidade para mim. Tudo bem. Eu só gostaria de saber ainda... Eu gostaria de saber como o senhor vai conseguir dinheiro para tudo que o senhor está fazendo, porque no plano das ideias é muito bom. Não roubar que aparece o dinheiro. Então, é só você ter meritocracia. Você quer que eu fale os roubos do governo do Estado? Não, eu queria que o senhor falasse só mais de uma coisa aqui, porque é mais dinheiro ali que... Né, Maíra? A gente estava até conversando aqui sobre mobilidade urbana. O seu programa de governo prevê construção de VLT, de BRT, de quarta ponte, de várias coisas... Não é construção, mas que nós vamos desencadear esses projetos, sim. Sim, também. Nós temos que desencadear esse projeto. Nós temos que ver o futuro do nosso Estado. O Estado tem que discutir, ao invés de fazer lá uma passarelazinha para bicicleta, que você não sabe o que vai acontecer, com 3 metros de altura, que o cara pode subir na bicicleta e pular de lá, e que se precisar de fazer um socorro, se tiver algum acidente no meio, é complicado, é questionável, nós temos que discutir, botar no orçamento da União, aprovar na Comissão de Viação e Transporte, uma construção de uma quarta ponte
para Vila Velha, na construção de uma quinta ponte para Cariacica. Nós temos que começar a discutir isso. Nós temos que discutir, não é esse metrô de superfície que foi falado em 2014 e tem 18 anos, não. É discutir um projeto que possa ser viável, que possa ser feito a médio prazo, mas que a gente tenha, pelo menos em 4 anos, esse projeto executivo pronto para quem vier depois dar continuidade no momento adequado. É isso que eu estou falando. Eu não falo e não vou fazer em lote na lua. Por que nós não podemos ter uma passagem de nível da Dante Michelini com a Adalberto Simonadi, com a Fernando Ferrari com a Adalberto Simonadi? Aí fica brigando o prefeito com o governador 4, 8 anos. Quanto tempo demorou para sair a Leitão da Silva? Eu não vou brigar com ninguém, não. Não quero brigar com o prefeito nenhum, não. Eu não sou candidato a prefeito. Eu quero ter o respeito dele. Por que as guardas municipais não se falam com a polícia militar? Por que a segurança privada não conversa com a polícia militar? Eles têm um efetivo de 11 mil pessoas. Eles têm as câmaras que são muito mais, têm muito mais alcance do que as que tem na polícia militar. Então tem que conversar, tem que ter diálogo entre todo mundo. Uma vaidade entre prefeito e governo para ver quem vai aparecer mais. Eu sou desprovido de vaidade. Eu quero resolver o problema. Mas então, na área de transporte público, existe alguma coisa que dá para fazer já nesse governo, anunciar os projetos? Não, o que nós temos é continuar o que está e fazer essas passagens de nível. Chamar a prefeitura, certo? O que nós podemos entrar para fazer essas passagens de nível para melhorar? O que nós podemos fazer para melhorar aqui com vocês em parceria do governo? Quais são as obras estruturantes que vocês precisam, que o governo pode entrar, que resolve o problema? Tem que ser parceiro das prefeituras, sim. E nós vamos ser parceiros, Isso independe da posição política? Só acho que isso independe da posição política do senhor e de prefeito? Lógico que não tem... você é eleito para ser governador de todos. Eu quero ser o governador de todos os capixabas, independente se votarem em mim ou não. Eu tenho que ter uma boa relação com o Sérgio Vidigal, com o Pasolini, com o Arnaldinho, com o Euclério. Qual o problema? Nós temos que pensar no Espírito Santo, nós temos que pensar no cidadão de bem e como cuidar do outro cidadão. Então, nós vamos fazer sim, chamá-los para conversar e o que nós podemos fazer para ajudar? Qual é a parceria? Ah, não, você não votou em mim? Que isso? Isso aí é coisa da esquerda, não é coisa da minha, não. Agora o senhor começou na esquerda, né? O senhor começou no PDT. O que mudou na sua vida? Na época, quando eu fui ser candidato, era a opção que tinha. O Vidigal, médico, certo? Meu colega de turma me convidou para ser candidato, para fazer legenda, diga-se de passagem, não era para ganhar, me convidou e falou, eu quero você vem para o meu partido. E foi essas opções. Agora, vamos lá. No momento em que eu pude decidir, no momento que eu trouxe, que eu entendi o que era direita conservadora. Porque em 2002, quando eu fui eleito com os princípios éticos e morais do conservadorismo. Eu fui eleito pelas igrejas, lá nós éramos Deus, pátria, família, contra o aborto, contra as drogas. Não tinha ainda essa liberdade, veio depois, ideologia de gênero, um monte de coisa veio depois. Mas naquela época eram os princípios do conservador. Quando eu conheci Olavo de Carvalho, quando eu conheci Jair Bolsonaro mais a fundo, e eu resolvi ir para isso, eu esqueci o meu passado todo e fui em outra direção. No dia 31, quer anotar a data? 31 de março de 2016, foi plantado a semente do conservadorismo dentro do estado do Espírito Santo. Foi o primeiro dia que eu trouxe o presidente Bolsonaro aqui para plantar. A partir disso aí, surgiram vários movimentos conservadores no Estado, o Movimento Conservador, Direito Espírito Santo, B38, B22, Soberano da Prata, vários movimentos, as pessoas foram entender o que é direita conservadora e o que é esquerda, e nós entramos para isso e nunca mais saímos. Não afastamos 1 milímetro e estamos nessa linha ali. Agora, o que vocês têm que entender é que os programas sociais, você combater a miséria e a pobreza não é de direita nem esquerda, não. É do ser humano, é cuidar das pessoas. E nós vamos cuidar, independente de direita ou esquerda. Nós queremos combater a miséria, a fome, botar dinheiro, comida na mesa e dinheiro no bolso do trabalhador. Isso aí não é de direita e esquerda. Quem fala isso é narrativa. Eu sou contra a narrativa. Eu sou favorável ao que tem que ser feito certo. Eu, Manato,
acho que o governo do Estado não está cuidando do social como deveria. Senão nós não tínhamos 1.070.000 na linha da pobreza e 349 mil na miséria. Candidato, aproveitando que o senhor falou sobre colocar comida na mesa do trabalhador, geração de empregos, qual que é a sua proposta para essa área? Como gerar mais postos de trabalho aqui no Estado? E atrair investimentos também. Oi? E atrair investimentos também. Isso. Então vamos lá. Primeira coisa, as normatizações, as desburocratizações que não acontecem. Segundo, licença ambiental. Você vai conseguir uma licença ambiental no Estado? Muitas empresas estão deixando de investir porque não tem a licença ambiental. Você tem diversas pedreiras no sul e no norte do estado que não conseguem ampliar o seu negócio porque não tem licença ambiental. A Eco 101 está indo embora porque tem dificuldade de licença ambiental e licença de obra. Então, o que nós temos que fazer? Dar condições, dialogar com o empresário. Nós temos 2 segmentos que estão querendo vir para o Estado e que eu não estou vendo movimentação. Um deles é o Salgema, que é lá para a área de São Mateus, de Conceição da Barra. Temos que ver as licenças ambientais e trazer. Temos que o Estado ir lá, mexer no ICMS, pedir à Prefeitura para o ISS. Nós temos descomissionamento. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra. Descomissionamento. Descomissionamento são essas plataformas de petróleo que estão aqui na nossa frente, que a Petrobras vai ter que desmanchar e dar o destino final. Um mercado de 2 bilhões e 400. Conflita com o do Estado? Não conflita. Então, nós podemos diminuir ICMS, diminuir das licenças ambientais. É muito difícil dar uma licença ambiental no Estado do Espírito Santo. Em 2019, eu estava na Casa Civil. Criaram um projeto chamado Liberdade Econômica. Certo? Liberdade econômica, para facilitar a licença ambiental, licença das pequenas empresas, né, passando pelas prefeituras. 28 prefeituras fizeram, 50 não fizeram ainda. Ninguém toca nesse assunto. Nós temos que pegar o Bandes, o Baneste e ajudar nisso aí, dialogar. Eu vou te dizer um outro, você está falando em arrecadação, eu tive na Coabriel. Coabriel, o problema do café, 5 milhões de sacas no Estado do Espírito Santo. Estão indo para Minas Gerais sem ter nota. Nós temos que resolver esse problema. Chamar o empresário, ver o que nós podemos facilitar o governo do Estado para as licenças ambientais, licença de obra, melhorar o Compete. O Compete vai bem, mas o Investe não vai bem, certo? Então, o que pode ser feito nisso para que a gente tenha facilidade de gerar o emprego, gerar renda, capacitar e colocar no mercado de trabalho? É isso que nós temos que fazer. E nós vamos fazer. O seguinte, a gente está com pouco tempo, eu queria fazer uma última pergunta aqui, antes da gente encerrar, antes de só ter as considerações finais. Falar um pouquinho de fake news, né? A gente está numa época que isso está, infelizmente, muito em voga. Até queria citar a sua esposa no passado, então, deputada federal Soraya Manato. Ela foi obrigada até a retirar uma publicação falsa da rede social dela, por conta de não ter verificação, enfim, de ser uma fake news. E é um assunto que o presidente Jair Bolsonaro, que é o candidato que o senhor apoia, também incorre muitas vezes. O senhor acha que vale até mentir para conquistar o eleitor? Olha só, não vale mentir não, né? Mas o governo está fazendo fake news há quantos anos? Divulgando coisas que não estão realizando. Então, vou dizer para você. O governo do Estado foi lá em Venda Nova, e Pedra Azul, deu uma ordem de serviço para fazer a Rota do Carmo. 360 dias para fazer, tá certo? Foi lá e botou uma placa, 9.800.000. Tem 3 meses e a obra está lá e não começou. Isso é fake news ou não? O governo do Estado foi lá em Santa Rosa, tem uma obra de 15 quilômetros, que 10 quilômetros estão realizados e 5 não. Aí deu mais ordem de serviço, não concluiu. Isso é fake news ou não? O governo do Estado foi lá em 2017, então o governador não era candidato, foi lá e falou da área que tem lá, certo? Da Rede Cuidar, que tinha que acabar. Candidato, só para deixar claro, a gente está quase terminando, são 2 coisas diferentes, uma obra que atrasa e uma informação inverídica. Tá. A doutora fugiu da minha pergunta. A doutora pegou uma matéria que saiu num jornal, lá no Folha do ES, pegou uma matéria e publicou uma matéria jornalística. Isso aí depois foi lá para o Supremo, isso aí aconteceu e está sendo investigado. Então, ela pegou a matéria que sai no jornal e repica essa matéria, pode talvez não ter tido cuidado. Pegou de um jornal e republicou. É isso que é feito. Quando lá a justiça...
decisão judicial... Mas a pergunta fica, o senhor acha que vale mentir para conquistar o eleitor? Não, eu prefiro não mentir. Pode ser, eu não vou fazer isso. Às vezes você acredita que uma coisa que você está publicando, você acredita que uma coisa que você está publicando é verdadeira, você acredita que uma coisa que você está publicando é verdadeira, quando você vai pesquisar, vai olhar uma outra coisa, vai olhar o dado, você não tem aquele dado que te passaram, por exemplo, há 6 meses, há 8 meses, há 1 ano atrás, aquele dado mudou. Isso aí acontece comigo, acontece com vocês, acontece com todo mundo. Candidato, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e a gente queria dar os últimos 2 minutos para o senhor falar por que o senhor merece, o que o senhor quer fazer como eleito, caso seja eleito ao governo do Estado. Pode olhar para aquela câmera e falar Olha direto. só, por que eu quero ser governador? Eu quero ser governador porque eu não concordo com o que está aí. Senão, eu não seria candidato a governador e ser o governador, certo? Nós temos que entender, o palanque do governo tem 18, tinham na vez passada 18, agora tem 11 partidos. Todos fazem parte do governo, não tem meritocracia. Eu quero um governo com meritocracia. Eu quero um governo que seja classe A na hora, né, econômica, mas combate a fome, combate a miséria. Eu quero um governo que cuide da saúde como tem que ser cuidado. Não precisa ter 25 mil pessoas para ser operadas. Certo? Eu quero um governo que seja mais ágil, que as licenças ambientais aconteçam, certo? Que gere emprego, gere renda, que tenha um diálogo. Um governo que ouve a polícia, que invista na segurança pública. Hoje eu não vejo esse investimento. Investimento não é só comprar equipamento. Eu quero um governo que tenha um combate à fome também, à miséria, certo? Diminua a linha da pobreza. Então, é isso que nós estamos querendo. Nós queremos uma mudança de patamar. Chega de um, de outro, A e B, né? E que, infelizmente, a realidade é essa. Você pega um deputado federal, que é médico e poderia ir para a saúde, e coloca o deputado federal para ser secretário, né, de agricultura. Então, nós não concordamos. Pega um outro que perdeu a eleição, vai ser diretor do Detran. Por que o turismo está ruim, está péssimo? Porque os últimos secretários não têm meritocracia. Muito obrigado a todos vocês. Desculpe aí qualquer coisa, estamos à disposição. A gente agradece a sua participação. Muito obrigada, candidato Carlos Manato, do PL. Agradecemos ao candidato Carlos Manato, do PL, pela presença aqui no estúdio. A íntegra dessa entrevista ela vai ficar disponível no G1 Espírito Santo daqui a pouco. É verdade. Amanhã o convidado é o candidato Aldifas, da Rede. A entrevista começa, como sempre, às 2 da tarde. Vai durar 1 hora também. E a gente espera você amanhã. Muito obrigada e tchau.